E aí, meu? Suci? Tranquilo? Favorável? Como é que estão os estudos aqui? Caprichando? Espero que sim. Colocar a cabecinha no lugar, ver os conceitos que os professores estão passando para vocês. Tenho certeza absoluta que, né, quando você for sentar no dia do seu vestibular, da sua prova do Enem, tenho certeza absoluta que você vai olhar assim, nossa, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço, todas essas aulas gravadas aí, todas essas aulas comentadas, resolvidas, exercício para cá, exercício para lá, extremamente importante. E esse assunto é um assunto muito comum de ser abordado em qualquer prova. A parte sobre isomeria. Só que você só sabe isomeria se você conhece os grupos funcionais. Se você conhece os grupos funcionais, você resolve isomeria. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, ó. As definições e depois a gente vai conversando. Isomeria. A definição aqui, ó. Primeiramente, isomeria são compostos diferentes, mas apresentando a mesma forma molecular. Só que ela pode estar na forma plana e na forma espacial. Tranquilo? Então eu dividi, né, as aulas aqui em duas. A primeira a gente vai ver somente a plana e depois a gente vai ver a espacial, onde que ela é geométrica e óptica. Então você vai ter isomeria de cadeia, de posição, de função, de tautomeria e de metameria. Só que metameria é um caso particular de posição, até já vou escrever aqui, e tautomeria é um caso particular de função. Para distinguir uma da outra, eles colocaram essas evidências aqui, mas bem tranquilo. Tá? Então, como é função, posição, você tem que saber a estruturação de cada molécula, ok? Vamos direto àquilo que nos interessa, ó. O conceito é bem fácil, ó. Fórmulas moleculares iguais, certo? Mas montando algo diferente. Essa é a lógica da isomeria. Iso, igual, algo diferente, certo? Igual, né, na fórmula molecular, mas diferente na sua estruturação. Ora na cadeia, ora na posição, ora na função, ora daí nas outras duas, que daí são especificações, né, detalhadas de função e de metameria de posição. Tautomeria e metameria são casos particulares, ok? Eu gosto de trabalhar assim para não ficar efetivando cada um. Pensa que cada uma é diferente, mas duas são iguais às outras duas que eu já citei, ok? Que nem aqui, ó, a fórmula C2H6O. Eu posso montar o etanol, mas como eu posso montar o éter? Certo? Só que eles têm mesma forma molecular, ó, igual, só que estruturas diferentes. E as estruturas diferentes já trazem o quê? Pontos de ebulições, por exemplo, diferentes. Certo? O álcool é 78,5, o éter é menos 23 graus Celsius. Ponto. Tem alta reatividade, ó, né, moderada em relação ao éter, que tem baixa reatividade química. Então, isso está diretamente ligado às propriedades dos compostos. Então, eu posso ter de uma mesma forma molecular estruturas diferentes. Ponto. Beleza? Aqui, ó, a isomeria plana, então, é dividida em 5. Função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Ok? Vamos dividir e estudar cada uma em individual. Lá, ó, isomeria de função. Bom, o próprio nome já está dizendo, vai ter que mudar a função. Ponto. Beleza? O que eu tenho aqui, ó? Aldeído e tenho cetona. Guardem esses conjuntos, ó. Aldeído, cetona, ácido com éster e principalmente álcool com éter. Eles sempre vão ter a mesma forma molecular, desde que o número de carbono seja igual, né? Óbvio, né? Que nem aqui, ó. C3H6O. Eu posso montar dele um aldeído ou dele uma cetona. O propanal e a propanona. Só que o que diferencia uma da outra? As propriedades. Então, eu consigo diferenciar uma molécula da outra? Sim, eu consigo, pelas propriedades. Aqui, ó, o ácido carboxílico e o éster. Um tem uma temperatura de ebulição diferente do outro, né? Aqui é ligação de hidrogênio e aqui é dipolo-dipolo. Mas eles têm a mesma fórmula molecular, o etanoato de etila, ó. Etanoato vem do ácido etanóico e etila, o radical que está pendurado ao oxigênio. Álcool, né? Como eu já citei para vocês anteriormente, ó, o etanol e o metano, eles apresentam a mesma forma molecular, mas apresentando, né, estruturas diferentes, propriedades consequentemente diferentes. Ok? Então, função
são principalmente essas três. Álcool éter, ácido éster e aldeído cetona. Grave isso, anotem no seu material. Funcional, função, álcool éter, cetona aldeído, ácido carboxílico e éster. Tudo bem? Guarde isso. Função de cadeia ou de núcleo, tem que mudar o tamanho da cadeia. Pode ser cadeia aberta, cadeia fechada, ou o tamanho da cadeia principal. Que nem aqui, ó, C4H10, eu posso montar o butano e eu posso calcular o metilpropano, certo? Essa cadeia normal, ela vai ter a maior superfície de contato, consequentemente terá a maior temperatura de ebulição. Essa aqui vai ter uma menor temperatura de ebulição comparada ao butano. Aqui eu tenho uma cadeia aberta e aqui eu tenho uma cadeia fechada, mas ambos são C3H6. Então, note que a função é a mesma, ambas são hidrocarbonetos. Ah, professor, mas aqui é um alceno e aqui é um ciclano. Cara, é hidrocarboneto. Hidrocarboneto é a função. Os subgrupos, alcano, alceno, é subgrupo. Ok? Então não vai confundir. Isomeria de posição. Tem que ter a mesma função, beleza? Tem que ter, né, a mesma cadeia principal, só que tem que mudar algo. O que muda? O grupo funcional, uma ramificação ou uma insaturação. Que nem aqui, ó, o álcool. Eu posso ter o 2-propanol e eu posso ter o 1-propanol. O tamanho da cadeia é o mesmo. A função é a mesma, mas está mudando a posição. Um no grupo 1, outro no grupo 2. 1, 2 são posições diferentes. Isômero de posição. Olha como é fácil, ó. A função é a mesma, ó, hidrocarboneto, certo? A cadeia principal é a mesma, 4 carbonos. Só que aqui eu tenho no carbono 1 a insaturação e aqui eu tenho no carbono 2 a insaturação. Então mudou a posição da insaturação. Isômero de posição. Legal, né? Metameria ou compensação. É um caso particular de posição heteroátomo. Então, quando a posição do heteroátomo mudar da cadeia, heteroátomo tem que estar entre 2 carbonos. Quando a posição dele mudar, é isômero de compensação ou metameria. Tudo bem? Não é isômero de posição. Posição é radical, grupo funcional e insaturação. Posição do heteroátomo mudando, isômero de metameria ou compensação. Por isso que eu falei, é um caso particular de posição. Tranquilo? Que nem aqui, ó, eu tenho um éter. Só que aqui eu tenho 2 carbonos para um lado, 2 carbonos para o outro. Ele está no meio. Aqui eu tenho 1 carbono para um lado e 3 carbonos para o outro. Então, mudou a posição do heteroátomo. Se mudou a posição do heteroátomo, metameria ou compensação. Aqui eu tinha 1 carbono e tenho 2, certo? Agora eu tenho 2 e tenho 1. Mas é igual, professor? Não, porque o grupo funcional nomenclatura é diferente, ó. Metanoato de etila e etanoato de etila. Certo? As aminas e as amidas também têm essa particularidade de mudar o heteroátomo na posição. O heteroátomo, os 2 principais, nitrogênio e oxigênio. E também o enxofre e o S. E tautomeria, ou é uma isomeria chamada de dinâmica, certo? É uma, principalmente, é um tipo de isomeria que acontece com o enol. Lembram? Em dupla, OH, certo? Que está aqui, ó, enol para aldeído ou enol para acetona. Enol e cetona, enol e aldeído. São funções orgânicas diferentes. Então, tautomeria é um tipo de isomeria de função, mas particularmente com o enol, certo? E essa reação é assim, ó, principalmente. Ela tem mais preferência do enol se transformar em aldeído e cetona do que ficar na forma de enol. Porque o enol, ele é instável. Tranquilo? Beleza? Então tá aqui, ó, mesma forma molecular, só que eu tenho um enol e um aldeído. Aqui a mesma forma molecular, só que eu tenho um enol e uma acetona.
Quando que vai ser aldeído e quando que vai ser cetona? Quando o enol, o carbono, for primário. Aí vai virar aldeído. Porque quando o carbono for secundário no enol, ele vai virar o quê? Cetona. Então, enol primário, aldeído, enol secundário, cetona. Tudo bem? Tá aqui o que acontece, ó, tá? A preferência é você ter o enol, certo? Tendo preferência de se transformar em cetona ou tendo preferência de se transformar em aldeído. Tudo bem? Então, esse é um processo reacional que ocorre, né? É uma reestruturação espacial saindo de funções químicas diferentes. Só que são reestruturações espaciais específicas. Então, é um caso particular de função. Legal? Vamos para aquilo que nos interessa, ó. Então, existe 5. Cadeia, posição, tautomeria, metameria e... O que está faltando? Função, cadeia, posição, metameria e compensação. Tá? Tautomeria. Né? Metameria e compensação é a mesma coisa, né, burro? Beleza? Então, guardem isso. Cadeia, posição, função, tautomeria e metameria. São os 5 tipos de isomeria plana. Ressaltando, tautomeria com enol, certo? Aldeído cetona. E metameria é posição do heteroátomo. Tudo bem? Vamos lá, ó. Considere a nomenclatura e o PAC dos seguintes hidrocarbonetos. 1, 2, 3, 4, 5. Ele fala assim, a alternativa que relaciona corretamente compostos isoméricos, ou seja, que têm a mesma forma molecular. 1 e 3. Então, 1, ó, ciclobutano, but são 4. Beleza? Metil, CH3. Então, a forma molecular só pode ser C5. Aí, ó, como é um ciclano, ok? Ele tem a mesma forma molecular do alceno. Mas vamos lá, se você não sabe. Aqui está faltando H, H, HH, HH. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 3, 10. Ó, H10. Com 3, pentano. Pentano é um alcano, então não vai ter a mesma forma molecular. Mas vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, carbono, 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 carbono. C5, opa, são iguais, professor, mas tem que ser tudo, ó. H, como é CnH2n mais 2, só pode ser 12. Daí você tem que completar com os hidrogênios aqui, ó. Certo? Daí vai dar 12. Então, o 1 com o 3 não podem ser isômeros. 3 com 5. 3 com 5. Bom, o 3 já está aqui montado. O 5, ó, é um alceno, ó. Ele nunca vai ter fórmula molecular igual, porque as fórmulas gerais são diferentes. Mas se você quiser montar, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver se eu coloquei. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei um a mais, certo? Deixa eu apagar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Só que é penteno 2. 1, 2, eu coloco a dupla ligação. Então, é C5, H, 1, 2, 3, 4, certo? 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10, ó. Então, o 1 com o 5, eles são. Será que tem essa alternativa? 1 e 5? Tem, ó. Matou a questão. Beleza? Mas vamos lá, ó. Deixa eu fazer o 2 com o 4. Quem que é o 2? 3-metilpentano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, que é o pentano. E no carbono 3, 1, 2, 3. Aqui eu coloco um metil. Seria essa a estrutura. Então, carbono, 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 carbono. Ó. 5 e um metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Então, vai ficar C6H14. Porque é CnH2n mais 2. E com quem que ele está falando? Com o 4. Quem que é o 4? Ciclohexano. Ciclohexano é só como se fosse o anel aromático, mas não tem a bolinha no meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é C6H12. Não é C6H14, não pode ser. E 2 com 3, 2 é o metilpentano, certo? Que está aqui, C6H14, com o 3, que é o pentano, que é C5. Então, muda o tamanho da cadeia, o número de carbonos não bate, não são isômeros. Então, letra C, a nossa resposta correta.
bem sossegado. Próximo. Relacione o tipo de isomeria com as estruturas apresentadas a seguir. Depois, assinale a alternativa que corresponda à sequência correta obtida. Então, tautomeria, posição, metameria, função. Vamos lá. O primeiro, ó. Opa! Vamos lá. O que é isso aqui? Aldeído. Joia? Joia. Aqui, ó, eu tenho OH ligado a carbono com dupla. É enol. Opa, enol para aldeído só pode ser tautomeria. Então, U. Aqui, eu tenho, um éter, ó, oxigênio entre carbonos. Éter. Só que o carbono tem 1 para a esquerda e 3 para a direita. E o de baixo aqui, ó, tá no meio. Então, tá mudando a posição do heteroátomo. Então, é metameria ou compensação. Só pode ser o 3. Aqui, eu tenho um éter, porque é oxigênio entre carbonos. E aqui eu tenho um álcool. Opa, éter e álcool. Éter e álcool, função. Então, só pode ser o 4. E a última, eu tenho a dupla no meio e a dupla na ponta, ó. Tá mudando a posição da dupla. Então, só pode ser o quê? De posição. 2. Ele pede para colocar, de quanto? A sequência obtida. Então, só pode ser 1, 3, 1, 3, 1, 3, só a letra A ou a letra B. 1, 3, 4. 1, 3, 4, resposta à letra A. Bem tranquilo, por isso que eu falei. Isomeria tem que conhecer a função. Se você sabe identificar as funções, por isso que tem que... Se você agora achou difícil saber o que é cada uma delas, então para essa aula, volta na aula de grupos funcionais. Função orgânica. Estuda enol, álcool, fenol, cetona, aldeído, éter, éster, ácido carboxílico, amina e amida. Ponto. Essas são as principais. Se você sabe essa, você mata, está baixo, 99% das questões. Agora, se você já sabe as funções, você está fazendo essas questões. Nossa, é só isso, professor? É só isso. Isomeria, que cai bastante em todos os vestibulares, Enem inclusive, cai esse tipo de situação. Vamos lá? Próxima questão, ó. Abaixo são mostradas estruturas de compostos orgânicos X e Y. O composto X é responsável pelo sabor azedo, ou seja, é o vinagre, certo? É o ácido acético, ácido etanóico. E o Y é utilizado para matéria-partícula para preparação de diversas outras moléculas, ó. Aqui eu tenho C dupla O, OH, que é ácido. E aqui eu tenho C dupla O. Então, isso aqui é um éster. Porque se eu não tivesse esse C dupla O, seria um éter. Essa é a diferença entre os dois que eu já citei. Baseado nas estruturas dos compostos, analise as seguintes afirmações. Primeiro, são isômeros de função. Bom, primeiro, são isômeros. 2 carbonos, então C2. Hidrogênio, 3, 4. H4 e 2O, O2. Beleza. Aqui, 1 carbono, 2 carbonos, C2. Hidrogênios, 1 mais 3, 4. E 2 oxigênios, O2. Então, eles têm a mesma forma. Então, por enquanto, podem ser isômeros. Agora, é de função? Sim, porque um é um ácido e o outro é um éster. Ácido e éster são funções diferentes. Então, item 1 verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, elimina a letra B. Tranquilo? O composto X é um ácido carboxílico. E o composto Y é uma cetona. Não, para ser cetona, esse hidrogênio teria que ser um carbono. Certo? E esse oxigênio teria que ser um carbono. Porque a cetona tem que ser carbono secundário. Tem que estar no meio da cadeia. Então, falso. Falso o 2, falso o 2, falso o 2. Legal? Legal. Tá vendo como que elimina, né? Vai eliminando. Devido à existência de ligações de hidrogênio entre as moléculas, o composto X tem maior ponto de ebulição que o composto Y. Perfeitamente correto, né? Por quê? Porque aqui eu tenho o quê? O ligado a H, ligação de hidrogênio. Certo? E o composto Y, ele vai ter o quê? Dipolo, dipolo. Eu não tenho o O ligado ao H diretamente. Então, devido à existência de ligações de hidrogênio entre as moléculas,
né, entre as moléculas, porque as duas podem fazer entre elas. Só que tá mal formulada essa questão também, certo? Entre elas quem? Entre elas de x com x ou entre elas entre x e y? Por isso que às vezes a questão, ó, aí o 1 e 1 e 3, ó, eu tenho duas respostas. Tudo bem? Eu vou falar assim, ó, devido à existência de ligações de hidrogênio entre suas moléculas, o composto X tem maior ponto de ebulição do que o composto Y. Entre as moléculas, eles fazem ligação de hidrogênio. Perfeito, porque aqui você vai ter a ligação de hidrogênio com oxigênio. Beleza, legal. Só que o X tem ligação de hidrogênio mais forte do que o Y, que é dipolo dipolo. Então, eu marcaria esse item como verdadeiro, pela minha interpretação. Tudo bem? Agora, item 1 e 3, letra D, seria a resposta. Mal formulada essa questão. Beleza? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Muitas vezes requer uma habilidade, uma estruturação diferente e às vezes leva a uma dupla interpretação. Beleza? Tranquilo? Eu fico por aqui. Na sequência, a isomeria óptica, isomeria geométrica, também são tipos de isomeria bem importantes e bem cobradas aí nas provas de vestibulares, inclusive do Enem. Beleza? Estude funções, né? Tem que saber a característica de cada função. Eu não estou pedindo para você saber nome. É muito difícil eles cobrarem nomenclatura. De uma questão inteira, um item talvez seja nomenclatura. Cara, um item de 5, 20% não é nada. Você vai por eliminação e sobra no final aquele item. Aí você consegue resolver a questão facilmente. Entenderam? Não sei se já perceberam, todas as questões eu estou tentando resolver e eliminando alternativas. Esta é a lógica, para você não ficar muito tempo olhando a questão e vendo qual é o tipo de questão, situação, enfim. Beleza? Não sai da sequência, mais alguma coisinha sobre isomeria. Um grande abraço.